Salve, rapaziada, eu vou até gravar conteúdo, então hoje eu tô aqui pra anunciar que eu vou voltar a trazer vídeo dos meus treinos e também pra explicar que agora vai ter dois modelos de skins. Um que eu vou gravar e explicar como elas vão estar sendo as partidas, vendo os meus erros, e outros que eu só vou postar, tipo, o treino com a musiquinha de fundo assim, só pra poder não ficar sem vídeo. Então é isso, então bora lá pro primeiro set. Rapaziada, esse primeiro set que foi um caça-estrelas bem puxado, né? Porque meu time a gente não tinha conseguido arrumar a call do jogo, mas bora lá. Esse primeiro set, a composição do cara era Brock Meeple Penny contra Max, Pierce e Byron. Esse Byron foi mais ego pick do que draft mesmo. A gente tava meio perdido ainda no meta, porque a gente voltou a treinar essa semana praticamente. Mas a gente já tava com a média boa, né? Porque desde que a gente voltou a treinar, a única skin que a gente perdeu foi essa contra esse time aqui, né? Que eu vou estar mostrando os dois sets que a gente ganhou e um set muito feio que a gente fez na final, que foi um draft bizarro nosso, mas vamos analisar primeiro essa. Essa primeira partida só tinha os caras só estavam escutando o que eu tava falando na call, eles não estavam falando junto e eu tava falando. Porque eu tava querendo testar os novos combos, né? Como é que funcionava essa Max, o que podia deixar passar, o que não podia. Baseado no que eu tava vendo dos campeonatos, né? Que já tinha sido. Esse vídeo foi antes da final da América do Sul. Não, depois no caso, né? Então a gente já tinha mais ou menos uma ideia do meta, junto com a DME, que também tem um meta muito bom. A gente tinha uma base muito forte pra treinar, só que tava faltando gameplay, né? Como vocês podem ver, a gente, apesar de estar conseguindo buscar um resultado bom aqui nesse primeiro set, com, né, pelo menos até esse momento, a gente não tava com uma gameplay tão encaixada assim, porque eu também tava muitos dias sem entrar no jogo. Literalmente, só entrava pra fazer a login diária e parava de jogar o jogo por tédio, sabe? O braço acho que ele tá um pouco monótono, mas vamos focar aqui no jogo, né? No que importa. Aqui, a gente tava tentando analisar muito os erros, né? Porque essa primeira comp, ela foi baseada totalmente no que a gente lembrava que dava pra picar no jogo e que a gente gostava de jogar. Acho que a ordem dos pick foi Brock, do search dos caras, e a gente ficou Max Byron. Os caras picou PNM, a gente fechou com Pierce por ego pick mesmo, né? Mania feia de player que tá começando agora é picar muito ego pick. Até os próprios faz isso. E a gente começou a perder isso aqui de lavada, né? Não tem muito o que comentar. A culpa dos caras só tava muito melhor. E eles estavam jogando melhor também. Mas vocês vão ver que uma coisa que o meu time a gente, né, tá pegando aqui de volta, né? Tanto que voltou a ser o time que era antes, né? A gente tinha mudado de roster quase desistido, mas agora voltou o que era. Então vamos pro segundo set. Esse segundo set eu tinha uma estratégia um pouquinho mais formada. Eu falei, eu vou começar dando dash no meio, pego a estrela e volto, e o Byron voltar me curando, beleza? Então essa foi a nossa estratégia de início, a gente testou se ia funcionar. Com a Max tem muita velocidade, ela sempre vai conseguir pegar essa estrela aí do meio, né? Independente da situação que ocorra, porque eles não têm nenhuma condição melhor. E a gente sempre estava numa vantagem muito, muito boa, né? Pelo menos para pegar a estrela do meio, a gente tá numa vantagem muito boa. A gente foi tentando manter essa frequência, né? De sempre depender da gente da pressão, né? Que o bicho podia criar acertando um tiro. E do Byron, porque a Mag ela só serviu pra pegar a estrela, esperar ter hipercarga e virar o jogo. Era basicamente essa estratégia da comp que a gente pensou, porque nós tava muito tempo sem treinar. E a gente também considerou que a gente jogava melhor que esses caras, apesar do draft deles também não ter ficado feio, né? Inclusive, foi um draft um pouco esquisito, porque a gente pensava que eles iam pegar. Como é que fala? Max, a gente pensou que ele ia pegar Max primeiro, mas ele pensou em pegar o Brock, eu não sei, deve ter sido por conforto, alguma coisa assim. E nesse finalzinho não, essa parte aqui do jogo ele começou a acertar muito tiro, meu Deus do céu. Meu parceiro, meu companheiro de equipe tava muito bom, acertando bastante tiro assim. E a gente começou a dominar bastante, né, essa partida, porque teve uma diferença, parece que abismal da primeira vez que a gente jogou contra esses caras em outro treino, né, que a gente ganhou pra essa, porque esse eles conseguiram ganhar, mas a gente jogou muito melhor, então pra mim, o que vale pra treino é você aprender como é que tá o meta, essas coisas, porque ganha. Nem sempre a taxa de hit na skin conta muito, né? Mas, se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo disso, né? Mostrando como é que funciona para calcular a taxa de hit de um time, ou como que times têm a taxa de hit mais baixa conseguem ganhar, e porque times com a taxa de hit mais alta não conseguem. Posso fazer tudo isso aí, né? Porque agora eu pretendo voltar realmente a gravar conteúdo, voltar a postar shorts essas coisas. Eu tô testando também um microfonezinho novo meu aqui, espero que o áudio esteja melhor do que dos outros vídeos. Mas essa primeira partida foi muito mais questão da gente se adaptar. Aqui eu saí muito meado, mas normalmente a Max esses buffs estão muito fortes. Aqui foi mal gasto essa hipercarga, mas aqui eu ainda morri, mas tá tranquilo essa partida já. Se puder estar fortalecendo com like, eu agradeço. Vamos para a terceira e última partida nesse modo, né? É o máximo que eu podia ter de MD3. Então vamos lá para ver como que a gente conseguiu se consagrar crescendo desse primeiro mapa, né?
O meu Cooper ele não começou parado, ele falou que ele tava tentando estar calmo no jogo. A gente simplesmente fez a mesma estratégia normal, porque a máquina tá muito boa e ela simplesmente ia pegar sempre as duas estrelas e eu conseguia voltar mesmo com a cura atrasada, né? Porque ele não começou junto. O meu Pierce tava acertando muito, muito tiro, uma taxa de tiro considerada até que boa, né? Porque praticamente até o tiro mais ruimzinho que aqueles azulzinhos sem ser o carregado do Pierce ele tava acertando, então a gente sempre tava tendo uma vantagem consideravelmente alta de taxa de ataque, e o Byron tava sempre curando certinho. E a Penny desses caras, acho que a única adaptação que eles deviam ter feito pra tentar ganhar melhor era a Penny no Pierce, porque ela podia dar o barril pra tancar. Deixar o Brock no Byron, talvez, eu não sei o certo, e eu no Meeple, mas a melhor matchup mesmo era eu no Brock, o Pierce no Meeple e o Byron na Penny não, porque é realmente a melhor, mas é porque tá funcionando. E a gente tava dando uma pressão bizarra, tanto que eu tava dando tipo um dash pra cima e pra baixo, porque realmente a comp tava muito confortável pra gente jogar depois que a gente entendeu, né? Esse era o nosso quarto treino desde que a gente voltou com o time, a gente tava muito tempo parado, então, mesmo perdendo, a gente não tava se cobrando, afinal, acontece, né? Eu tava bem desanimado competitivo, gravar vídeo, qualquer coisa assim. Eu só voltei agora mais eu voltei porque achei que ia dar certo com o meu time e realmente deu muito certo, né? A gente começou a ganhar treinando bastante. A gente vai jogar um campeonato sexta que eu pretendo trazer a minha visão de jogador, né? Tipo, a visão do jogador da gente jogando. A gente vai jogar a qualificatória pro final mensal. Né? Se a gente passar pro dia 2 vou estar gravando isso aqui, vou mostrar todos os jogos do dia 1. E é isso, né? Vamos voltar com tudo agora, né? Meu sonho sempre foi ser, né, ou criador de conteúdo, ou jogador, né? Jogador profissional de braço assim. E os dois sonhos eu pretendo dar o meu máximo, me dedicar bastante. Então, é isso por enquanto. Essa partida foi muito mais questão da que a gente só não errou, a gente só simplesmente corrigiu todos os erros e bora pro próximo modo. O próximo modo já era nocaute, que é um modo que eu e meu time a gente tem bastante conforto assim de treinar. Então a gente tava bem confiante que ia dar tudo certo, né? Eles acabaram tendo que substituir por um reserva nesse set aqui, mas tudo tranquilo, né? Não influenciou tanto a seleção do treino. E esse nocaute foi bem, bem feio de analisar, assim. Até nós na cal tava falando que a gente ganhou 99% por causa de gameplay do que por draft, porque os dois drafts estavam estranhos. Tipo, não tava exatamente ruim, mas os dois estavam estranhos, na minha opinião. Porque eu não consigo, tipo, ver um mundo que esses dois drafts seriam usados em partidas um pouco mais altas. Talvez no máximo 8-bit com o Carl, ou 8-bit com o Meeple. Esse Carl foi um last meio bizarro nosso, mas foi o que a gente achou pra jogar contra o Sirius, que era confortável, porque eles pegaram a Star Nova, né? A ordem do draft acho que foi nós começando com 8-bit, mas essa primeira rodada também foi muito feia, a gente errou bastante nesse finalzinho, era pra 8-bit ser trazido, 8-bit não, o Meeple, mas esse Meeple tava meio criminoso, mas eu consegui acertar algumas coisas. Nesse segundo round, a gente simplesmente falou que ia jogar na retranca total, né? Tanto que você vê que a gente só desceu com a hipercarga aqui. E aí, a estratégia era esperar o gás fechar até o final e torcer pra essa hora do 8-bit matar os três. Inclusive, aconteceu agora. Essa hora do 8-bit sozinho trouxe uma kill que era mais importante, que era a Star Nova, que era o boneco mais difícil de matar. Aqui eu achei bizarro o avanço dele, né? Tanto que ele falou na qual que foi um avanço zoado, mas tudo certo, né? Essa primeira aqui, a gente também tava só tentando achar o draft, mas não deu. Infelizmente já tinham matado os três aqui, né? Até vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Não tinha muito, eu até acertei o acessório bom pra finalizar o Surge, mas a gente não precisa percar gol. Se eu não acertasse o tiro ia dar ruim. Então, bora pra segundo round, né? Que esse foi o round que a gente ganhou. Esse round aqui foi um round bem, bem disputado. Apesar da gente não ter tido um resultado que era esperado de screen, né? Que era continuar mantendo 100% de win rate, né? Que a gente não tinha perdido uma screen até agora jogando contra outros times. Mesmo sem ter voltado mesmo tendo voltado há pouco tempo, né, no caso, a gente tava bem confiante que a gente ia conseguir ter um resultado bom. Mas infelizmente a gente perdeu, né, esse round, não era esse treino não era o que a gente queria, mas acontece, né? Então, mas esse round aqui até que foi bem, bem, bem mais gameplay do que draft, que eu não é um estilo muito de jogo assim, né? Porque normalmente eu gosto de ganhar bastante no draft. E apesar desse carro tá bom contra a Star 9 e o Sirius, ele toma muito do Surge, mas apesar de eu também não ter gostado do Surge porque ele tava agressivando demais. Só que você até pode comentar falando que o certo do Surge é isso, mas tipo, ele tá agressivando muito e o avanço dele tá restando em nada. Ele avançava, morria, e é isso, sabe? Mas, ok, né? Fazer o quê? Era uma dificuldade própria do time deles, né? Às vezes ele não tava entendendo isso. Enquanto a gente tá tentando acertar o máximo de coisa no nosso draft, porque o que a gente quer
É só conseguir acertar mais draft pra jogar um campeonato bem, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo anunciando que foi cancelar o campeonato e torcer bastante pro time. Esse primeiro round não deu, mas a verdadeira força da nossa comp, toda a nossa comp é em volta desse 8-bit. Tipo, toda ela mesma. A força toda da comp depende do como o 8-bit vai funcionar no final do jogo, que é com aquele acessório dele de recurso de ataque. De resto, a nossa comp só tem que existir e no máximo uma parede do Meeple de vez em quando pode. Parede não, né? O Super do Meeple pode dar uma pressãozinha. Mas o forte dessa comp é o Meeple. O 8-bit, no caso. O 8-bit é o foco e o modelo dessa comp. A gente pensou, vou fazer uma comp voltada para 8-bit, só que a gente não achou nada que combasse junto com ele. Isso que frustrou um pouco o time, né? Porque a gente queria achar uma coisa que combasse muito bem com o 8-bit, mas Max tava bem, a gente não queria. E Max Brock tava bem, a gente não queria só pegar dois bonecos bufados roubados e dando certo, porque a gente quer testar comp diferente, né? Porque como vai ter bans, a gente sempre espera um resultado mais acirrado, assim, né? No jogo assim, então a gente não espera só conseguir pegar o que tá mais forte direto. E agora, vocês vão ver uma das cenas mais bizarras desse treino todo. Apesar desse avanço ruim, ele ainda finalizou a Star Nova. Eu gastei hipercarga, porque eu achei que a gente não ia conseguir trazer. Mas a gente meio que obliterou os caras nesse final, porque depois que a Star Nova desse cara morre, vocês não tem super, a combo dele enfraquece bastante e a parede do Meeple basicamente garantia que a gente ia ter como sobreviver. Aqui o Seja agressivou muito, acho que não valeu a pena pros caras. E o 8-bit simplesmente passa o carro. Chega a ser ridículo o que esse boneco faz tudo no jogo. O 8-bit agora faz mid, lateral, vira jogo, acho que faz tudo. E ele só segurou o acessório aqui e a gente finalizou um round. Então, bora pro último set, né? Que é o que vai. Foi um teste desastroso pra gente. Foi o que a gente picou muito mal esse primeiro pick de Ali. E ainda tava com o acessório errado. Então, vocês já viram que foi uma benção. Esse último set a gente tava. Não muito desanimado, mas tava todo mirado porque a gente já tinha perdido uma. A gente ainda ganhou uma, mas porque a gente levou por tempo extra até demais e conseguiu marcar outro gol, né? Mas aí a gente começou marcando um gol agora. Só que daqui pra frente é só pra trás, porque os caras atropelam a nossa. Tipo, por muitos caras acerta tudo, começa a acertar muito tiro. Esse Brock tá bizarro de forte. Eu não conseguia finalizar ninguém com a Ali. Aquele rongou meio fio, mas tudo bem, né? Os cara me corrigiu o erro. Só de existir, como os caras já passavam o carro pesado. E não tinha o que a gente fazer. Mas o que a gente podia fazer é enrolar esse jogo até a última instância. Mas mesmo a gente fazendo um milagre, ainda não daria certo, porque a única que traía o jogo era a Colette, só que a Colette morria pro Brock toda hora. E simplesmente não tinha mais jeito. A gente ficou um pouco triste, né? Porque a gente tava saindo até que bem nesse treino para pro time que tinha acabado de voltar, né? Mas foi a nossa primeira derrota, né? Desde que o time voltou. E mesmo a colher de percarga foi obliterada ali. E a gente simplesmente falou, né? A gente simplesmente tinha desanimado pesado depois desse treino, tanto que a gente nem treinou mais no mesmo dia. Isso, claro, não muda o fato que foi um erro nosso, né? Essa ali foi mal picada. Normalmente eu que dou as ideias do draft, né? Porque eu sou o drafter do time, então a culpa tem uma parte de culpa minha. Na verdade, uma bastante parte de culpa minha, porque eu considero ele forte nesse mapa, só que eu desconsiderei a situação do mais clean, né? E os caras simplesmente estavam amassando a gente, matando na base. Ah, aqui foi uma partida extremamente desastrosa que teve muitos erros, né? Só que o principal foi eu ter forçado essa ilha até demais. Aqui eu tava muito bem, não tinha como eu fazer o gol, o cara ainda pulou pra defender. Começou a dar uma coisa em cima do outro errado. Tava bem desanimador mesmo, né? Terminar esse set. Porque o que esses caras estavam jogando. Não é que esse cara, tipo, tava com aquela gameplay perfeita, que não errava nada, não errava um tiro, mas o draft deles encaixou tão perfeitamente na sinergia que eles não precisavam acertar nada. Eles só precisavam jogar. Normalmente que me dava certo. Eu até tentei isolar a bola aqui, mas foi um fracasso. Se fosse pro for aberto com a torreta do 8-bit e com o Griffin Super, os caras iam fumar mais ainda. É aqui acabou, tropa. Eles simplesmente pegou a bola e vai reto. Porque a Max não tem dano pra matar o Brock cedo. Foi isso. Todos os sets foram isso e infelizmente aconteceu. Mas a gente não desanimou, né? Depois desses acidentes aí, a gente viu que a gente tinha errado bastante e a gente pretende melhorar mais, né? Pra continuar melhorando assim no competitivo e tanto no jogo e sobre a